Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, e hoje eu recebo aqui o Dr. Rodrigo Martins Leite, ele que é médico psiquiatra do IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da USP, e eu convidei o Dr. Rodrigo porque a gente tá no Janeiro Branco e a gente vai falar sobre saúde mental. E, doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. E um mês, assim, dedicado, então, à saúde mental. Em plena pandemia, a gente tem muita coisa para falar, né? Sem dúvida, agradeço o convite e agradeço a todo mundo que estiver aqui nos acompanhando. Doutor, existe já alguma estatística, depois aí de quase um ano de isolamento social, né, que começou a pandemia aqui no Brasil, de fato, né, o isolamento veio para o mês de março, já existe uma estatística, um número oficial de pessoas que não sofriam de nenhum distúrbio mental, mas depois da pandemia passaram a ter algum transtorno? Essa pergunta é muito importante. A gente sabe que esse contexto todo de pandemia que a gente está enfrentando desde o início do ano passado, sem dúvida nenhuma vai trazer, e já está trazendo, na verdade, repercussões negativas para a saúde mental da população de todos os países, na verdade, né? Aqui no Brasil, por conta de todos os sistemas de saúde terem se voltado para a questão da Covid, né? A gente ainda não tem um número atualizado, mas certamente esse número de pessoas, por exemplo, com ansiedade, com depressão, certamente já começou a aumentar. Um número que a gente observa que já tem uma tendência de aumento, por exemplo, são nas tentativas de suicídio, né? Isso tem sido pouco ventilado, pouco divulgado, mas isso certamente está acontecendo, né? De fato, a gente vai ter uma nova pandemia aí de saúde mental, sem sombra de dúvida, relacionado tanto às pessoas que já tinham algum transtorno mental previamente e pioraram por conta da pandemia, quanto pessoas que não tinham nenhum sintoma, como você mencionou, e passaram a apresentar algum tipo de transtorno mental. Certamente a gente vai ver, a gente está aguardando essa nova pandemia que vai surgir relacionada à saúde mental. O senhor, como médico psiquiatra, né, que atende, enfim, em consultório, já se tem uma ideia de quais são os transtornos mais comuns aí que tiveram um alarme maior, um aumento durante a pandemia? O que a gente observa em relação à pandemia, certamente são os transtornos mentais mais comuns, mais prevalentes, né? Que seriam os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos e os transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias, de álcool e drogas também. A gente tem notado um aumento bastante importante por conta aí do distanciamento, do isolamento. Muita gente começou a ter problemas com substâncias ou até agravou esse problema. Agora, doutor, em pleno Janeiro Branco, né, o que os especialistas, como o senhor, alertam para as pessoas aí com algum tipo de transtorno mental ou que está desenvolvendo? Quais são os alertas dados nesse mês aí tão importante de levantar a bandeira para falar um pouquinho mais de saúde mental? O alerta, primeiro, que eu acho importante frisar, é de não perder o acompanhamento, né? Não descontinuar o tratamento que já vinha sendo realizado. Por isso, evitem ficar sem medicação, façam contato com um médico psiquiatra ou de outra especialidade que prescreva sua medicação psiquiátrica, mantenham um certo estoque em casa, né, justamente nesse momento de maior dificuldade, principalmente no sistema público, em que a situação está toda voltada para a Covid, fica mais difícil ainda. Então, não descontinue seus tratamentos. Se você faz psicoterapia, continue fazendo psicoterapia, mesmo que seja online. A telesaúde mental se desenvolveu bastante no Brasil ao longo desse ano, então muitos profissionais da psiquiatria e da psicologia estão ofertando assistência online, por via remota, então isso tem sido uma ferramenta muito importante para evitar que as pessoas percam o seu segmento. Para as pessoas que não têm transtorno mental,
medidas de prevenção, como evitar dormir no horário correto, né? Não perder horas de sono, se policiar em relação ao trabalho remoto, ao home office, porque a gente está vivendo um cenário em que o trabalho invadiu nossas casas, né? Então, aquele espaço de retiro, de mais preservado que a gente tinha em casa, agora está invadido pelas reuniões da empresa, das instituições onde a gente trabalha. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque isso acaba aumentando a nossa sensação de estresse, e isso, o estresse, sem sombra de dúvida, é o principal fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais. Na sua opinião, o home office ele veio para colaborar ou atrapalhar para quem já sofre de algum tipo de distúrbio mental? Eu acho que as duas coisas. Acho que o home office tem sido uma saída importante. Eu acho que ele tem viabilizado até replanejamentos de vida, né? As pessoas estão podendo eventualmente cogitar morar fora dos grandes centros. Acho que essa é uma liberdade importante. Mas o home office também ele diluiu as fronteiras entre o que era espaço doméstico, privado, e o que era espaço relativo ao trabalho. A gente precisa ficar bastante atento para separar as duas coisas, né? É uma estratégia que veio para ficar, eu acredito, mas a gente tem que ficar bastante atento, porque senão a gente está eventualmente trabalhando mais dentro de casa do que estaria se a gente estivesse comparecendo normalmente aos ambientes de trabalho, né? Essa ressalva é bastante importante para a gente ficar atento, porque o excesso de trabalho, sem sombra de dúvida, é um fator de risco para a nossa saúde mental. Além do excesso, até essa falta do relacionamento interpessoal, né? Porque no trabalho você tem a hora do cafezinho, né? Vai bater um papo com um colega. Então a pandemia também trouxe essa problemática de você não ter mais esse desenvolvimento interpessoal. Ficou tudo muito informatizado, né? Tudo muito através de uma câmera de vídeo, de celular ou de computador. Eu queria fazer uma pergunta que talvez o senhor deve escutar isso de forma rotineira nas sessões, né, no seu consultório, de pessoas que se automedicam. Porque nós sabemos que tem drogas assim muito atualizadas no mercado para combater ansiedade, depressão, só que cada doença tem um tratamento direcionado, né, doutor? Então, às vezes vai se medicar com uma medicação, um ansiolítico, quando na verdade a pessoa pode até desenvolver um outro problema por estar se automedicando de forma errada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, essa é uma questão bastante importante, e a gente sabe que o Brasil é um dos campeões de automedicação, né? A gente, enquanto brasileiro, a gente realmente bate os recordes mundiais aí no acesso a medicamentos e nos riscos que essa tomada inadvertida pode trazer para a nossa saúde, né? É muito comum a gente emprestar comprimido para o vizinho, para a vizinha, para a tia, para a avó, receitar, né, dentro da família. Isso é extremamente cultural no nosso país. E isso traz, evidentemente, além dos riscos para a nossa saúde, da gente se medicar erroneamente, a gente sabe que um dos meios mais utilizados para tentativa de suicídio no Brasil é justamente a ingestão de medicamentos dentro de casa, né? Então, eu costumo dizer que, em relação ao suicídio, o inimigo mora em casa mesmo. Todos nós temos uma caixa cheia de remédios, remédios eventualmente até vencidos, ou uma caixa coletiva em que todos os remédios da família estão agrupados, e eventualmente alguém que esteja com ideação suicida, depressiva, etc., pode tentar suicídio ingerindo essas medicações, e o efeito disso é totalmente imprevisível, né? Então, eu acho que é uma informação importante, que eu costumo dizer que é a caixinha de remédios da vovó. É um problema sério no nosso país e tem relação direta com tentativas de suicídio. E lembrando que a gente está mais do que nunca tendo que evitar comparecer aos prontos-socorros por outros motivos, por conta aí da questão da Covid também, né? Então fica esse alerta bastante importante. Doutor, tem, assim, diquinhas que o senhor possa dar, sei lá, a gente colocar de 1 a 5, dicas básicas de como a gente pode, dentro de casa mesmo, de repente, ter uma válvula de escape para evitar o estresse, para evitar a ansiedade, para naquele momentinho de tristeza, você tentar virar uma chavinha para não pensar em coisas ruins. Eu queria que o senhor desse, sei lá, 5 dicas de como a gente pode começar em casa
Claro que tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter o acompanhamento medicamentoso, mas de que forma que a gente pode lidar com esses sentimentos ruins, né, que é a ansiedade e depressão, com dicas básicas aí? Creio que mais do que nunca a importância da arte, da cultura, da música ficou muito saltada aos olhos nesse período todo, né? Todo mundo precisou, sentiu necessidade de ler um livro, de assistir uma série, de escutar uma música. Então, esses foram companheiros importantes da gente durante essa pandemia. Então, acho que o contato com essas manifestações acaba ajudando a mudar o foco, ajudando a diminuir o estresse, ajudando a gente a pensar, né? Ajudando a gente a refletir sobre todo esse momento complicado que a gente tem vivido. Então, a primeira dica é consumam arte, né? E isso pelas plataformas digitais, pela internet, hoje em dia a gente consegue fazer isso dentro de casa sem precisar se deslocar para boa parte dessas manifestações, né? Segunda dica é verificar em relação ao home office o quanto que o trabalho está invadindo o seu espaço de santuário dentro de casa, o espaço destinado ao teu descanso, respeitar os seus momentos de lazer, isso é bastante importante. A gente, numa certa medida, perdeu essa percepção de que a gente, mesmo trabalhando em home office, a gente precisa de momentos de pausa, a gente precisa de um tempo, a gente precisa de uns minutinhos, eventualmente até uma cochilada, ou mudar de foco, porque o trabalho voltado para a tela do computador acaba fatigando mais, acaba exigindo mais do cérebro e a gente precisa de descansos periódicos aí no que se relaciona ao uso da tecnologia, o uso excessivo da tecnologia, que o home office acabou, de uma certa forma, propiciando também, né? A terceira seria não descuidar de algum nível de atividade física, né? Eventualmente fazer alguma coisa no quintal ou na área comum do prédio. Muitos edifícios, muitos condomínios adotaram medidas aí de restrição de horários, mas aproveite esse horário que o condomínio ofereceu para você tomar um banho de sol, para você fazer alguma atividade física, mesmo que leve. Isso é muito importante para a saúde geral e para a saúde mental também. Quarta dica seria manter as relações, pelo menos os relacionamentos mais íntimos, conectados com você, né? Mesmo que à distância, mesmo que através de plataformas digitais, mas esse contato é muito importante e estreitar os laços com as pessoas que são mais caras a nós é fundamental nesse momento de distanciamento, nesse momento de medo, né? Nesse momento de grande incerteza, de turbulência também política, etc. A gente está vivendo um momento bastante crítico e a gente mais do que nunca está precisando uns dos outros e as pessoas que são amigas, as pessoas da família, as pessoas que têm uma conexão real conosco são bastante bem-vindas, né? E a última dica seria buscar assistência, buscar algum tipo de cuidado em saúde mental, caso nada disso seja suficiente, né? Ou se você eventualmente já fazer algum tratamento em saúde mental, como eu falei no início, não descontinuar, não interromper esse tratamento e lembrar que na saúde mental os profissionais têm atendido por mecanismos à distância, né? Telepsiquiatria, telepsicologia, com resultados bastante satisfatórios, né? Então, isso tem sido uma ferramenta de trabalho bastante importante para a gente e para as pessoas que, porventura, perderam a oportunidade de se tratar nesse momento ou assim como todos nós, precisamos nos proteger enquanto a gente não tenha uma vacinação ampla e difundida, né? Então, é uma ferramenta importante para o nosso trabalho e para a gente ajudar as pessoas. Bom, é evidente que a gente tem que pensar na saúde mental nos 365 dias aí do ano, mas lembrando que janeiro é um mês direcionado, né, para os alertas de um tema que é um tema tabu, né, doutora? A gente falar de saúde mental, dos transtornos psiquiátricos, nem sempre as pessoas elas ficam à vontade. Então, janeiro branco está aí
Muito obrigada por todas as dicas que o senhor deu aqui. Esse bate-papo foi informativo. Tenho certeza que quem está em casa pode ter se identificado aí com a nossa conversa, o nosso bate-papo. E essa conversa vai estar disponível já no nosso podcast do Não Pira e Respira, através das plataformas digitais aqui da Jovem Pan. E sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui diretamente da rádio. Doutor, muito obrigada, viu? Muito obrigado a você, muito obrigado a Jovem Pan, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Abraço. Abraço. Tchau. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E como eu falei, hein, fica ligadinha nas nossas plataformas digitais, que tem podcast, tem YouTube, tem a rádio, tem o nosso site no GC+. Então todo mundo ligadinho. Até mais.